E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre política monetária. O negócio é simples, é assim, ó. Aí o Conselho Monetário chega e fala assim, quero que a inflação fique em tal patamar, tipo 3% ao ano, a inflação é o IPCA, e aí o Banco Central tem que se virar para bater essa meta. Como que ele faz isso? Fazendo política monetária, tirando ou colocando dinheiro na nossa mão. A ideia é a mais simples possível. Se você tem dinheiro, se eu tenho dinheiro, a gente gasta. Se a gente gasta, gera inflação. Então qual que é a ideia de gênio do Banco Central? Tira dinheiro da nossa mão, que aí a gente não compra, não pressiona a inflação, entendeu? Então tem alguns instrumentos que são do Banco Central e que eles podem utilizar, beleza? Vamos olhar um pouquinho esse slide aqui, ó. Presta atenção nesse slide, que aqui ele já fala pra gente três coisas importantíssimas na questão do que cai na prova, né? Aqui, ó, o Conselho Monetário que estipula a meta de inflação para o país, ó. Conselho Monetário que estipula a meta. Conselho Monetário Nacional, lembra lá, o órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, ele que manda na parada. Então ele que vai falar, eu quero que a inflação fique em 3, 4% ao ano. E quem que tem que cumprir? Se tem um para mandar, tem outro para trabalhar, né? Quem trabalha é o Banco Central. Olha lá. Através do Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária, então ele tem que controlar a inflação, ok? E o que é a inflação? É o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é o índice utilizado para ver se a meta foi atingida. Então, é isso que nós vamos ver. Nós já vimos, você já sabe o que é Conselho Monetário, o que é Banco Central, foi dado no Sistema Financeiro Nacional, no módulo, e o IPCA em economia. Agora nós vamos ver essa segunda parte, que é economia no CPA 20, ok? O que é o conceito de metas de inflação? Outra história aqui, ó. O conceito de metas de inflação é exatamente isso que eu te expliquei. É o Banco Central tendo que controlar a inflação. Tá vendo aqui, ó? O Banco Central tem a obrigação de garantir que a inflação fique em linha com uma meta estabelecida. Vamos pôr em algumas coisas importantes. Até coloquei em negrito para vocês, né? Aqui, ó, o Banco Central, isso é o que é garantir que a inflação fique em linha. Isso é o conceito de metas de inflação, ok? Como eu falei para vocês, né, o Banco Central ele tira ou coloca dinheiro na economia. Quando ele tira dinheiro, eu vou para o outro slide agora, olha lá, política monetária é a atuação da autoridade monetária sobre a quantidade de dinheiro em circulação. A Ambima explora essa ótica da política monetária porque interfere diretamente em investimentos, ok? Então, circulação de crédito das taxas de juros, parará, controlando a liquidez do sistema econômico. Então, a ideia que a gente tem que ter na cabeça quando for fazer a prova é a seguinte: existe uma política monetária que é controlar a inflação, o Banco Central tem que fazer isso. Como que ele faz? Tirando dinheiro na economia. Tirar dinheiro da economia, do mercado consumidor, é chamado de política monetária restritiva. Tá vendo aqui, ó? Restritiva. Restritiva. Deixa eu pôr uma caneta aqui, ó. Restritiva. Controlar a inflação. Tirando dinheiro da economia. Restritiva. Escrevam isso daí, ó. É para controlar a inflação. Ninguém quer tirar dinheiro do mercado porque é gostoso. Ah, vou tirar dinheiro, vou deixar os caras mais pobres. Não, não é isso. Né? Não, é tirar dinheiro da economia, do mercado consumidor, para que os consumidores não consumam tanto e não haja pressão inflacionária, entendeu? Olha lá, conjunto de medidas que tendem a reduzir a quantidade de money e encarecer os empréstimos. E a expansiva, o próprio nome já fala, expandir, colocar dinheiro na economia. Colocar dinheiro na economia. Então, como que ele faz isso? Colocando dinheiro na economia. Quando a gente fala economia no mercado, é no mercado de compra, no mercado consumidor, tá? Ele faz, por exemplo, colocar dinheiro na economia, ele abaixa a taxa Selic. Mas como assim abaixar a taxa Selic, põe dinheiro na economia? Se abaixar a taxa Selic, o crédito fica mais barato, ou deveria ficar, né? Porque os caras abaixam a taxa Selic de 14 para 2 e o crédito abaixa de 280 para 275. Enfim, né? Mas a política expansiva, ele faz isso, ele faz com que a economia
tenha mais dinheiro no mercado, então ele abaixa a taxa Selic, eu que estou com dinheiro investido, falo assim, nossa, antes eu ganhava 14%, agora estou ganhando 2%, né? Ah, vou tirar e vou gastar. Ou se não, nossa, eu ia pegar dinheiro emprestado, antes eu pagava 14% de taxa, agora eu pago 2%. Eu vou pegar esse dinheiro, vou pegar. Você viu como são medidas de colocar dinheiro na economia? Então, isso que nós temos que saber por enquanto, tá? Palavras-chave: Conselho Monetário, Banco Central, IPCA, política monetária restritiva, expansionista. E esses são os 2 primeiros slides. O último slide, que fecha toda essa operação, é sobre quais são os instrumentos. Então, falei de um, né, de uma forma bem rápida aqui, que é a taxa Selic, né? Então, olha só, a taxa Selic é mais fácil da gente entender, né? A meta da taxa Selic, nós já vimos isso em economia, né? Taxa Selic, taxa básica de juros da economia. Quando o governo quer, sempre quando você vê política monetária restritiva, você põe aqui em cima, ó, controlar a inflação, entendeu? Política monetária restritiva é para isso. Porque às vezes as provas não colocam assim, o governo quer fazer uma política monetária restritiva, quais os instrumentos abaixo ele deve utilizar e como deve utilizar. Geralmente eles falam assim, está tendo pressão inflacionária. E o governo está projetando inflação para os próximos meses alta. Sabendo disso, e você como um colegiado ali do Comitê de Política Monetária, que instrumento você utilizaria? Você fala, vixe, você vai ter que juntar na sua cabeça inflação alta e um instrumento que você tem. Então vamos ver assim, inflação alta, tirar dinheiro da economia, tá? O que você faz com a taxa Selic? Restritiva, você aumenta a taxa Selic. Por que aumentar a taxa Selic tira dinheiro da economia? Porque o empréstimo fica mais caro, porque os bancos usam como base a taxa Selic para o custo do dinheiro. Então o empréstimo fica mais caro, é o custo de oportunidade também, né? Fica mais caro. E outra coisa, bom, isso já faz o cara que ia pegar dinheiro emprestado para gastar pensar, né? 2, 3 vezes. A segunda coisa, os investimentos atrelados à taxa Selic, a tal da taxa DI, que é certo falar taxa DI, taxa CDI, não, taxa DI. Só que todo mundo fala taxa CDI, né? CDI é um certificado. DI que vai lá na B3, que agora antes era CETIP, agora é a B3, né? Vê se lá está escrito taxa CDI. Não, está escrito taxa DI. Vê se você vê fundo referenciado CDI. Não, é fundo referenciado DI, ok? Então, você aumentando a taxa Selic, automaticamente a taxa DI vai junto. E tem vários investimentos que pagam essa taxa. E o cara tá ali, poxa, ó, antes eu ganhava tanto, agora eu tô ganhando mais, bacana, vou investir nessa parada. Entendeu? Como o cara investindo, ele deixa de gastar, deixa o dinheiro lá, empresta para o governo, né? Título público, fundo de investimento. Essa é a restritiva. E a expansiva, que é colocar dinheiro no mercado, né? O PIB subir, para o PIB, Produto Interno Bruto subir, fica tudo bonitinho, legal, o governo arrecada mais, o governo abaixa a taxa Selic. Porque abaixando a taxa Selic, o empréstimo fica mais barato. Então aí eu ia pegar dinheiro emprestado a uma taxa, estou pegando por uma taxa menor, ou vou pegar até mais. Está em promoção, né? O dinheiro está em promoção, pode me dá 2 então. Outra coisa, me dá 2 paga 1, não, é 2 paga 30, mas antes era 2 pagava 60, agora é 2 paga 30. Mas então, peguei dinheiro. Outra história. E a questão dos investimentos. Pô, baixou a taxa Selic, o DI que pagava 2% está pagando 1. Aí eu viro e falo, nossa, eu já estava ganhando 2, estava uma porcaria. Agora está ganhando 1, estou ganhando 1, vou pegar esse dinheiro e vou gastar. Entendeu? Como o governo ele força a gente a ir para o consumo ou não, de uma forma indireta, essa é a taxa Selic, ok? Então essa é a primeira aí que a gente tem que ficar esperto. Outro instrumento da política monetária, e esse a gente tem que tomar muito cuidado, é o Open Market. O Open Market é o seguinte, o Banco Central ele entra no mercado secundário
mercado aberto, entre bancos, um banco negociando com outro, e ele coloca título público no mercado. O título público dele, olha que esquisito, né? O Banco Central tem título público na tesouraria dele? Tem, porque ele compra e vende título público no mercado também. Ele atua nesse mercado para dar liquidez. Isso é uma outra história, mas ele tem título público. Então ele utiliza esse título público para enxugar dinheiro no mercado ou às vezes colocar dinheiro no mercado. Como que ele faz para enxugar o dinheiro no mercado, certo? Bom, primeiramente, enxugar dinheiro no mercado, política monetária restritiva. Lembra? Então olha para o slide aí, ó, Open Market. Compra e venda de títulos públicos no mercado secundário. Ele entra vendendo. Qual que é a lógica por trás disso? Ele chega no mercado, imagina você como o Banco do Brasil e eu como Banco Central. Aí você como Banco do Brasil, eu chego para você e ó, tem título público aqui para você, tem 100 milhões em título público, estou vendendo para você. Estou te dando título público, o que você está me dando em troca? Dinheiro. Entendeu a jogada? Você me dá dinheiro, eu te dou título público. Eu não estou fazendo política restritiva, tirando dinheiro do mercado? E quando eu quiser colocar, eu, Banco Central, entro comprando título público. Eu chego para você, Banco do Brasil, por exemplo, e falo assim, ó, estou comprando 300 milhões em título público. Quem quer vender? Por instituição é 50 milhões, tá? Mas estou vendendo. Aí o pessoal, eu quero. Você me dá título público, eu te dou o quê? Dinheiro. Estou colocando dinheiro no mercado. Então eu entro, olha a expansiva aqui, ó. Eu entro vendendo quando eu quero tirar dinheiro. Restritiva, ó, quero tirar dinheiro do mercado, vendo para você, você me dá eu vendo o título para você, você me dá dinheiro. E a expansiva, eu quero colocar dinheiro no mercado, eu compro da sua mão título. Me dá o título, toma dinheiro. Se eu coloco o dinheiro para você, estou comprando o título seu, esse dinheiro vai para sua mão, você vai emprestar, você vai fazer esse dinheiro rodar, entendeu? Então, essa é a história do Open Market e do como que é usado para tirar ou colocar dinheiro. Depois nós temos o depósito compulsório, que esse é simples. Né? O que é o depósito compulsório? Todo final de dia os bancos, as instituições financeiras têm que pegar uma parte do que eles captam de depósito à vista, depósito a prazo e conta corrente e deixar sob custódia do Banco Central, de um dia para o outro. Isso serve para o Banco Central controlar a liquidez de mercado, né? E também serve como política monetária. Então o que acontece? Quando o Banco Central não quer dinheiro na economia, ele aumenta essa fatia que os bancos captam, que as instituições financeiras captam no mercado. O Banco Central fala assim, olha, eu não quero mais 10% não, eu quero 20% do que você captou. Amanhã eu te devolvo, mas eu quero 20%. Então os bancos já começam a provisionar, tipo, capta 100 milhões, 20 milhões é do Banco Central, só 80 ele pode usar. Entendeu? Então o Banco Central era 10, ele aumentou para 20 para enxugar o dinheiro. Olha lá, política restritiva, tá vendo aqui? Política restritiva aumenta. E a expansiva é o contrário, né? Digamos que a taxa Selic não, o depósito compulsório está em 10%, quer dizer, para cada 100 milhões que o banco capta, basicamente é de conta corrente, depósito a prazo, que é CDB e poupança, certo? E aí o banco capta lá 100 milhões, ele tinha que devolver 10, tinha que deixar lá no Banco Central 10. Aí o Banco Central fala, não deixa 10, não, deixa só 5%. 5% do que você captou. O Banco Central está abaixando o depósito compulsório. Ele está baixando esse depósito obrigatório, compulsório, para que o banco tenha mais dinheiro na mão e empreste mais, para que tenha mais dinheiro na economia. No mercado consumidor, tá vendo aqui, ó? Ele abaixa, certo? Ok? Então esse é o depósito compulsório. E a última é a taxa de redesconto. O que é taxa de redesconto, né? Taxa de redesconto é o seguinte, o Banco Central é chamado de Banco dos Bancos. Por que é Banco dos Bancos?
Porque ele empresta dinheiro para os outros bancos. Então imagina um Bradesco vai lá, pede dinheiro emprestado para o Banco Central para fechar a tesouraria de um dia para o outro. Vai, fechou, ó, tô faltando 10 milhões aqui para fechar. Vai lá pedir dinheiro para o Banco Central. Se o Banco Central ele quiser dinheiro na economia, eu quero dinheiro na economia, eu abaixo essa taxa. A taxa era 6% ao mês, taxa alta, taxa punitiva. É para os caras não irem lá. Até pegar mal para o banco, né? Ir lá pedir dinheiro para o Banco Central. Não conseguiu entre os pares, tal, mas enfim. Foi lá no Banco Central. Olha ali, ó, taxa de redesconto. É a taxa de juros cobrada pelo Bacen aos empréstimos para instituições financeiras. Bonitinho. Expansiva, a taxa era 10, era 6, né? Que nem eu falei, eu comecei o exemplo de 6. Era 6% a taxa. O Banco Central quer dinheiro na economia, ele fala assim, não é mais 6 não, é 3. Pode pegar dinheiro comigo que eu cobro 3% ao mês de você. O Banco Central está fazendo isso, ele está abaixando a taxa de redesconto para ficar mais barato o dinheiro dos bancos. Os bancos pegam dinheiro e emprestam para outras pessoas, e aí roda a economia. E o contrário é verdadeiro, né? Se o Banco Central ele quer tirar dinheiro da economia, ele aumenta a taxa de redesconto. Lembra que ele aumentava a taxa Selic também? Casa uma coisa com outra fica fácil. Lembra que ele aumentava o depósito compulsório também na restritiva? Tá aí no seu slide, ó. Aumenta. Aí ele chega lá, o Banco Central tá lá bonitinho, chega o Bradesco e fala, eu queria pegar 100 milhões aqui. Tá, é 10%. Mas não era 6 ontem? Agora é 10. Não é tão rápido que eles mudam. Um exemplo que eu tô te dando, né? Agora é 10. Puxa, vai ficar difícil. Você viu como desmotiva o banco, a instituição financeira a ir lá pegar dinheiro emprestado para o Banco Central? Exatamente a tal de taxa de redesconto, ok? Então, é um empréstimo que o Banco Central, é a taxa de empréstimo que o Banco Central cobra dos outros bancos que vão pegar dinheiro com ele, ok? Então, são esses os instrumentos da política monetária. A Ambima pergunta das mais diversas formas, às vezes ela coloca assim, das alternativas abaixo, qual é o exemplo de uma política monetária restritiva? Aí restritiva você já tem que pensar, tirar dinheiro do mercado. Ele aumenta tudo. Aí tá lá, abaixa redesconto, abaixa compulsória, abaixa taxa Selic ou entra no open marketing vendendo. Então às vezes ela faz isso. Quais das alternativas abaixo é um exemplo de política monetária expansiva? Aí às vezes ela mistura, ela não fala restritiva, mas fala para controlar a inflação. Se você pudesse controlar a inflação via política monetária, qual dos instrumentos abaixo é o mais assertivo? Aí você tem que pensar assim, controlar a inflação é tirar dinheiro da economia. Política restritiva. Então tem que aumentar tudo. Entendeu? Aí vai ter que ter alguma coisa lá de aumento da taxa Selic, ou aumento do redesconto, ou aumento do compulsório, né? Fique esperto, toma cuidado com o open market, que ele não entra nessa sequência, nessa lógica de aumentar ou diminuir. É compra ou venda, ok? Mas você treinando isso e fazendo os exercícios aí, você vai ver que daqui a pouco você tem a lógica ali, você fala, interjeição bovina, né? Entendi. Entendeu? Vai nessa, vai dar certo.